Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí o Elias Júnior, o Nicola, debatendo aí sobre o duelo de hoje entre Palmeiras e Botafogo, trazendo as prováveis escalações também para a partida de hoje. Partida de suma importância aí para o Palmeiras. Nesse momento, Palmeiras e Botafogo estão com 70 pontos, mas o Palmeiras pode abrir 3 e ficar a uma vitória de conquistar o título brasileiro. Antes de soltar aí o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo, vamos para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Naquele dia. Mas foi o único jogo bom do Palmeiras. Mas então, todos os outros eu vou concordar. Aí vai péssimo contra o Bahia, péssimo contra o Atlético Goianiense. E aí eu te pergunto... Até a vitória contra o Juventude não foi boa. Não, também, mas esse... fraca. Foi fraca. O time do Juventude sem perna e sem cabeça, sem treinador. Derrota pro Corinthians. Aí, na derrota pro Corinthians até entendo. Não, jogou mal. Porque era um momento diferente do Corinthians, um momento diferente do Palmeiras, clássico. Agora, os outros jogos todos, pelo amor de Deus. Então, você quer me dizer que um time que tem 80 finalizações, já a gente vai ter até uma tela sobre isso, que tem um monte de finalizações e os caras não colocam a bola para dentro. E quem não coloca a bola para dentro é o Luiz Henrique, que é da seleção brasileira, é o Igor Jesus, que é da seleção brasileira. Esses caras não colocam a bola para dentro. E você vai colocar a culpa no Arthur Jorge? O senhor precisa se decidir. Porque eu conheci poucas pessoas que são tão resultadistas quanto o senhor. Poucas pessoas no mundo são tão dependentes de resultado. Você, para análise de futebol, é resultado. Você não vai me convencer de que, por mais que o Palmeiras não esteja jogando bem, e não está, e de que o Botafogo desperdiçou 6 pontos, 3 rodadas atrás, eram 67 pontos para o Botafogo, 61 para o Palmeiras. O campeonato era para o Botafogo enfrentar amanhã o Palmeiras com o time reserva, eventualmente perdendo, porque o foco estava no sábado. O Botafogo conseguiu desperdiçar uma gordura extremamente generosa contra Cuiabá em casa, o Cuiabá rebaixado, contra a Vitória em casa, por mais que o trabalho do Carpini seja bom, tinha que ganhar de qualquer jeito. E outro empate contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, e num jogo em que o Galo jogou com 70 minutos com um homem a menos. Então, já que a gente vai ser resultadista, e eu estou aprendendo isso com você, vamos colocar o Arthur Jorge nesse balaio. Porque cria-se muito, desperdiça-se muito. Ele está trabalhando a finalização, ele está trabalhando a tranquilidade dos caras para aumentarem a efetividade na hora de finalizar. Está todo mundo no mesmo pacote. Entendo você e te pergunto, a mais importante pergunta da noite. Quem tem olho grande não entra na China, diria o meu saudoso pai. Quem tudo quer, nada tem. Você vem com um time total, completo e restrito, com a sua força máxima amanhã, mesmo tendo sábado, final de Copa Libertadores da América? Essa pergunta é muito difícil. Talvez a mais difícil que você já me fez desde o início do programa. Porque, digamos que o Arthur Jorge decida poupar titulares amanhã. Ele perde o Campeonato Brasileiro, acabou, porque aí o Palmeiras vai precisar de uma vitória nos últimos 2 jogos para se sagrar campeão. E aí, por mais que ele entre com o time reserva e se ele perder amanhã, a pressão no sábado vai ser estrondosa, vai ser gigantesca. Se ele perde no sábado, Arthur Jorge, Tiquinho Soares, Igor Jesus, você pode colocar o Joe Tex, todo mundo vai pra vala, vai todo mundo virar o alvo preferencial de qualquer torcedor botafoguense. Isso sem falar nos memes, nas gozações. E eu iria com força máxima amanhã, mesmo correndo o risco de no sábado ter problemas. E aí, aproveitando esse paredão Jorge Nicola, estou fazendo par com Elias Júnior. Para variar. Estou fazendo par com cara de bom gosto. Fazendo... Quem joga o melhor futebol mais bonito da América do Sul? O Botafogo joga, mas eu tenho aprendido com ele a efetividade. Eu preciso de resultado. Porque assim, não vai valer nada o futebol bonito, se perder o título do brasileiro pro Palmeiras, se perder a Libertadores. E aí tem um agravante. Eu ainda estou na pergunta. E quem jogou o pior futebol da Série B de 2024? A gente vai voltar na discussão, mas essa a gente deixa pra... Eu acho que o Novo Horizontino conseguiu jogar mais feio. O Novo Horizontino teve a menor posse de bola na Série B. Aí é complicado, né? 36 rodadas entre os 4 primeiros colocados, na última perde. Só para eu concluir... Eu vou falar, eu fecho o vestiário e você não sabe o que eu faço com esses caras todos, sem exceção. Mas é uma coisa muito séria isso aqui, Elia. Se o Botafogo perdeu o título do Brasileiro e o título da Libertadores, depois de tudo que já aconteceu no ano passado, e da forma como ele chegou para a final com o Galo, e da
forma como ele tinha vantagem em relação ao Palmeiras, cara, vai ser caso de repensar o Botafogo. O John Textor vai ter preciso problemas. só concluir isso porque o torcedor santista está muito bravo comigo e com o senhor também. Comigo? O torcedor santista às vezes é bravo conosco porque ele, arquibancada... Comigo não. Com o Nicola, eles gostam do Nicola, né? Porque a arquibancada demitiu o Carille. Eu prefiro o Carille, que deu o resultado, do que o espetáculo do Arthur Jorge, caso o Botafogo não seja campeão. Eu também. Eu sempre vou querer, e o Nicola me pega naquilo que é mais importante para mim, que é o resultado. Então não adianta nada. Eu só estou querendo dizer que você não pode imputar para o treinador que está fazendo a bola chegar no último terço toda a culpa. Esses caras têm que ser culpados. Eu tenho que chamar o Igor Jesus aqui e falar, parceiro, o gol continua tendo 7,32 metros por 2,44. Você é incompetente, você desaprendeu. O que eu acho da vida é que a gente cobra pouco. Eu sou um cara que cobra muito e não tenho nenhum problema de ser cobrado. Não tenho nenhum problema de ser cobrado. Porque eu acho que a vida é feita de conquista, de custo, de benefício. Eu não vejo os caras chegando junto com quem não está entregando. Vamos dar uma olhada no número aí de finalizações para você ter uma ideia do que está acontecendo com os deslizes. São os 3 grandes tropeços do Botafogo nessa reta final, os 3 em casa, tá, Elia? O jogo contra o Criciúma no Maracanã e os outros 2 no Newton Santos. Olha só a loucura que é você ter 25 finalizações num jogo contra o Cuiabá, 28 finalizações no jogo contra o Criciúma, você tem 26 finalizações contra o Vitória. Soma tudo, olha a loucura que é isso, 20, 40, 60, 68, 73, 79. Eu chutei 80 e são 79. Olha que loucura é isso. Você não pode ter esses números e não ter efetividade. Aí a gente vai voltar para a máxima de que o resultado é senhor da razão e não tem como ir contra o resultado que é senhor da razão. Agora, eu não posso imputar a culpa apenas e tão somente ao Arthur Jorge, que para mim é um baita de um treinador e que vai levar, anotem o que eu estou falando, o Arthur Jorge vai levar o Botafogo ao título de campeão da Copa Libertadores da América e te digo... Mas o Botafogo, estou com você. Você teve uma pergunta difícil e respondeu de maneira muito firme. Não existe alternativa, e quero até te ouvir, Salve, para o Botafogo não entrar com força máxima amanhã. Por quê? Mas entra com força máxima amanhã e perde, e aí você entra muito pressionado para o jogo de sábado. Paciência. O que eu não posso é não entrar com força máxima amanhã e aí... colocar sobre a responsabilidade dos titulares a força e a responsabilidade de ter que ganhar de maneira obrigatória a Libertadores. E com força mínima, se perder também não vai lavar as mãos, porque quem perde é o Botafogo. Botafogo perdendo com qualquer um. Então tem que ir com força máxima e se perder, tem que acordar no dia seguinte e falar, é outro campeonato, a história de virar a chave e ir para a final da Libertadores diferente. Isso vai afetar? Não tenha dúvidas que sim, mas o Botafogo tem que encontrar mecanismos para que não afete nada, tentar separar. Ir para a final no sábado, Elia, completamente diferente. Mas tem que ir para o jogo amanhã para ganhar, não tem outro caminho. Você acha que o Palmeiras é favorito amanhã, ou Salve? Amanhã o Palmeiras é favorito jogando no Allianz. Você acha que o Palmeiras é favorito? O grande favorito Também amanhã é o acho. empate. É o jogo com uma cara de empate que favorece o Palmeiras, porque eles continuariam com a mesma pontuação, mas o Palmeiras levando vantagem no número de vitórias. O Botafogo do Arthur Jorge, nessa reta final de temporada, tem demonstrado algumas dificuldades. A principal, superar times que jogam muito fechados atrás. Eu não sei se o Palmeiras vai ter essa coragem de abrir mão da posse de bola dentro de casa. Mas você acha que o Palmeiras vai jogar como jogou o Cuiabá? Então, você acha que o Palmeiras vai jogar como jogou o Vitória? Não precisa ser tão defensivo. Mas não vai jogar como jogou o Vasco. Mas dar a bola ao adversário talvez seja uma estratégia boa amanhã, Eli. O Vasco jogou contra o Botafogo desse jeito, o Botafogo atropelou o Vasco. 3-0. 3-0 Mas todo mundo atropela o Vasco, né? Não, mas naquele momento, ninguém esperava que o Botafogo jogasse aquele jogo. O Vasco é aquele time... Mas foi uma superioridade. Que imagina que joga mais do que joga. Mas pareceu um time profissional contra um torcedor do Vasco vai ficar bravo. Aquele jogo, o Botafogo atropelou mesmo, né? Jogou muita bola naquele jogo. E aí, por isso, porque o Vasco quis enfrentar o Botafogo, querendo enfrentar. Mas amanhã, lógico que o Abel é inteligente. Para o Arthur Jorge, era muito melhor chegar com a pontuação diferente.
Podia chegar com um pontinho só de Pelo vantagem, menos né? com ponto, para poder era chegar outro modelo de jogar por empate. e com o mesmo número de vitórias. Porque aí você dividiria a responsabilidade. Amanhã eu não acho que o Abel vai poder jogar como Cuiabá, como Vitória. Mas o Abel se sente confortável dando a bola ao adversário e jogando um pouquinho mais atrás. E eu acho que o torcedor do Palmeiras vai entender se essa for a estratégia. Você não faria isso? Eu não sei, eu pensaria o seguinte, eu estava vendo o jogo do Real Madrid, vocês que não veem jogo, eu estava vendo o jogo do Real Madrid com o Leganés. E aí o Real Madrid vai e ganha o jogo. E como é que é a marcação do Real Madrid? Ela não é alta. Eu fico impressionado com um treinador que fala, a gente não consegue marcar alto o tempo inteiro, mas isso é o óbvio. Você não precisa me contar isso. Isso é óbvio. Ninguém consegue marcar alto o tempo inteiro. Físico. O Real Madrid não marca alto quase nunca, a não ser no desespero total. Por quê? Porque ele tem jogadores rápidos como Mbappé e Vinícius Júnior que precisam, obviamente, jogar o quê? Na velocidade. Espaço. E para você ter velocidade, você precisa de espaço. E para que você tenha espaço, você não pode marcar alto. Primeiro ponto. Outro ponto importante, que eu gosto da ideia de falar que o Ancelotti dá de mil Calma. Pepe Guardiola. Vai ter o Guardiola, daqui a pouco você fala do Guardiola. Daqui a pouco, mas para a gente entender a importância de treinador, porque nós vamos ouvir já 2 treinadores que são protagonistas amanhã, mas o que o Ancelotti fez? O time começou a dar uma desandada, ele volta com o Mbappé para o lado esquerdo, isso que ninguém falou. Ele volta para o Mbappé com o lado esquerdo, que é onde o Mbappé joga melhor. Eu não quero saber que o Vinícius Júnior historicamente jogou lá. Agora você vai jogar mais por dentro e acabou, eu que mando. É isso que eu espero de um treinador competente. Arthur Jorge e Abel Ferreira para você. Esse jogo é importante, claro que sim, mas ele só é importante porque nós conseguimos chegar até, mas faltam 3 jogos. E não nos podemos esquecer, eu não vou alterar nada daquilo que disse. Ficámos fora da Copa do Brasil com o vencedor, ficámos fora da Libertadores com um dos finalistas, que é o Botafogo. Eu não vou dizer aquilo que não disse, ou o contrário do que disse há uma semana atrás, que o Botafogo tem uma equipa brilhante, tem um treinador excelente, tem grandes jogadores, e seguramente que o mais importante é o próximo, e o próximo é o Botafogo. Olha, eu falo muito mais daquilo que é comportamento, e falou muito bem, damos aqui mais um link para poder falar exatamente sobre esses comportamentos, porque já falei sobre este nosso rival mais próximo, que será o Palmeiras, o primeiro, e falo sempre daquilo que é o primeiro por ser o próximo. Nós temos de facto 4 finais nesta altura para disputar, temos 4 finais que nós sabemos que são importantíssimas para todos nós. Esta primeira, por ter um caráter daquilo que é, repare, nós já fomos em relação ao Palmeiras, nós já fomos campeões este ano, nós já deixámos de ser campeões, nós já fomos favoritos, nós já deixámos de ser favoritos, nós já tivemos tudo, e isto nunca pensado e falado por nós, ou seja, veio sempre de fora a informação e veio sempre de fora aquilo que era o julgamento sobre esta equipa, e esta equipa tem-se mantido sempre muito estável emocionalmente naquilo que é o seu comportamento. Se nesta altura, e porque tivemos 3 empates que nos fizeram deixar com que o adversário se aproximasse, ótimo também. Nesta altura já acabou também o fantasma do ano que o adversário se aproxima, que vem atrás, já ninguém vai atrás de ninguém. Nesta altura estamos iguais para disputar um jogo que fará a diferença em relação àquilo que possa ser a decisão de um título. E é isso, o Arthur Jorge pelo menos tem experiência e academicamente é preparado para saber exatamente o que é que ele precisa fazer. O Everton, Gustavo Gomes, Marcos Rocha, Murilo e Caio Paulista. Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga. Estevam, eu acho que ele vai começar com Flaco Lopes, Felipe Anderson pela esquerda. O time do Botafogo, comandado aí pelo Arthur Jorge. John, Bastos, Barbosa, Alex Telles e Vitinho. Gregory, Marlon Freitas, que está totalmente recuperado e descansado, Savarino, Luiz Henrique, Igor Jesus e Almada. Olha, na boa, o time do Botafogo é melhor que o do Palmeiras. Mas é melhor, não tem a menor dúvida disso. Timaço. Não tem a menor dúvida disso. Timaço, mas não está rendendo no campo com finalização como deveria, como estava rendendo antes. Especialmente quando não tem um adversário que não sai pro jogo. Também. Que fica lá atrás. É por isso que o Abel não pode se mandar com tudo para frente. Só vou te devolver a bola, mas deixa eu só trazer um número que é alarmante. O Palmeiras, que briga pelo título e virou favorito por conta dos últimos resultados, não venceu nenhum dos adversários no G5. Nenhum? Nenhum. Aproveitamento perto de 20% dos pontos. Ou empata ou perde. Ou empata ou perde.
Contra o Botafogo, na ida, perdeu. Contra o Fortaleza, um empate, uma derrota. O mesmo vale para Flamengo e Fortaleza. O Palmeiras criou essa dificuldade para si. É mais um motivo para dar a bola para o Botafogo e tentar jogar no contra-ataque. Mas espera um pouquinho, o Abel Ferreira ganha 2,5 milhões por mês livre e você agora está dando aula para ele? Tô tentando ajudar, né? Porque ele tá com dificuldade no G5, né? Então vamos ver se com esse empurrãozinho a coisa funciona. Mas não, o Abel aprendeu a disputar o Campeonato Brasileiro. Campeonato de 38 rodadas, você não precisa ganhar do G5. Você não pode perder pontos contra o Cuiabá, você não pode perder pontos, você não pode perder ponto quando o adversário tem um jogador expulso, caso do Botafogo contra o Atlético Mineiro, você não pode perder ponto contra o Vitória, jogando em casa principalmente. O Abel só tem o jogo contra o Vitória que eu acho que ele perdeu. Então, saber jogar o campeonato de pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Tem pontos que você não pode deixar pelo caminho. De jeito nenhum. E por mais que a concorrência seja próxima, nem sempre você vai concorrer contra o G5. Você tem que pontuar. O Abel soube pontuar na hora certa, por isso que chegou nesse momento no Campeonato Brasileiro. Ô, Salvio, em igualdade. O Abel é melhor ou pior do que o Arthur Jorge ou igual? Eu acho o Arthur Jorge melhor do que o Abel. Só que o Abel entregou muito mais no futebol brasileiro do que o Arthur Jorge. Não dá para questionar o Arthur Jorge. Eu acho que o Arthur Jorge, no elenco do Botafogo, consegue extrair mais do que o Abel quando tinha o melhor elenco. Eu gosto mais do Arthur Jorge hoje. Não estou te entendendo, Elia. Você acabou de constatar comigo e com o Sálvio que o Botafogo tem mais time que o Palmeiras. Verdade ou mentira? Então, por que você está tão convencido de que o Arthur Jorge é melhor que o Abel? Eu estou perguntando só. Vamos lá, o Abel já tem serviços prestados e comprovados. Comprovados. Mas eu não estou dizendo que o Arthur Jorge, eu tenho dúvida, é por isso que eu estou perguntando. O Arthur Jorge tem mais obrigação. Hoje... Elia, vou deixar bem claro. O Arthur Jorge tem mais obrigação de ser campeão brasileiro do que o Abel. Eu digo Embora o salário do Abel seja maior, muito o investimento no Botafogo foi muito maior. E o elenco do Botafogo é melhor do que o do Palmeiras. E a folha de pagamento do Palmeiras? Quanto são iguais, os 26 milhões de reais. Ô, Nicola, não tenha assim como do Corinthians. Não tenha dúvida, se a gente for no museu, na prateleira de troféus do Abel, o Abel é melhor do que o Arthur Jorge. Mas não é isso. O Arthur chegou esse ano, né? Melhor que o Abel? Os 2 jogos da Copa Libertadores... Olha, os 2 jogos da Copa Libertadores, o que o Arthur Jorge fez com o Abel? Os 2 jogos, o jogo da ida e volta. O mais importante momento entre os dois. Mas o Botafogo tem mais... O confronto dos 2 de ida e volta. Vamos lá, o Botafogo montou uma baita seleção e o Palmeiras vive um 2024 ruim, porque vários dos líderes do elenco do Palmeiras já pediram para ir embora, o Palmeiras segurou e esses caras estão se arrastando. O Everton viveu fase ruim nessa temporada, o Gustavo Gomes já não é mais o mesmo, o Zé Rafael nem se compara. Quer dizer que o cara ganha 2 milhões por mês e não joga nada? O Rafael Veiga, nessa reta final de temporada, se recuperou, mas fez um campeonato brasileiro e uma temporada ruim. Ele é muito louco, mas quase todos esses veteranos do Palmeiras se escoraram no jovem Estevão. Total. Nos momentos de dificuldade. Total. Na Libertadores, no Brasileiro. E continua a se escorar. E é o único ponto de referência. Eu digo o seguinte, amanhã o Palmeiras tem uma chance contra o time do Botafogo, que é melhor do que ele e que não vai ficar perdendo 80 chances, como perdeu nessas últimas 3 partidas. Não vai perder. Não vai ter 20 chances também, mas vai ter meia dúzia. E aí, quando você está jogando o jogo grande, nós estamos falando de Igor Jesus, nós estamos falando do Almada, que é campeão do mundo, nós estamos falando de Savarino, Luiz Henrique. Estamos falando de Luiz Henrique, que é um dos 3 melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro. Esses caras amanhã o gol vai ficar grande para esses caras. Deixa eu ver se eu estou entendendo o seu pensamento. Você acha que amanhã o Botafogo vence? Eu acho que amanhã eu não acho que o Botafogo vence. Eu digo que está todo mundo imaginando que o Palmeiras seja favorito na partida da manhã. Eu estou dizendo que não é. Mas tá bom, Elia, mas vamos tentar ser um pouquinho mais claro, porque eu estou te apertando e você está fugindo. Só que eu, como entrevistador, eu sei quando o cara está fugindo. Eu quero o seu palpite para amanhã, Elia. Você não pode fugir, eu quero um placar. Qual que é o seu placar para amanhã? Mas eu não tenho bola de cristal aqui. É bom, é óbvio, ninguém tem. Mas a gente vai brincar, todo mundo vai palpitar. Eu não posso ser leviano, dar um palpite. Não, mas não tem leviano. Vitória do Palmeiras. Por exemplo, eu acho que vai ser 1-1. Eu acho que vai ser 1-1. Não, então assim, em cima do muro. Não, eu acho que vai ser 1-1. Você e você, tá bom, e qual é o seu palpite? Então pra mim, eu vou ser legal com você, vai ser 2-2. Não. E eu não vou ser legal com nenhum dos dois. Pra mim, o Arthur Jorge é melhor do que o Abel. Pra mim, o Arthur Jorge. Mas pra mim, amanhã o Palmeiras ganha do Botafogo. Ganha? Eu acho que... Você acha que o Palmeiras ganha? Eu acho que o Allianz ajuda o Palmeiras.
a questão do jogo, que o Botafogo vai ter que buscar o jogo, não o Palmeiras. O Palmeiras o empate... Mas o Botafogo gosta de buscar jogo. Perfeito. Não. E aí eu acho que a bola longa para o Estevão vai ser a grande saída. Mas você não... A defesa... Olha a defesa. Ô, Léo, põe na tela aí o time do Botafogo, até para a gente poder mostrar a força. Olha a força dessa defesa. Pô... o Alex Telles é um baita do lateral. Esse cara não vai estar mal posicionado, como a gente cansou de ver. Mas vai sofrer com, jogadores mal posicionados. Vai sofrer com o Estevão. Mas veja que o Barbosa vai fazer aqui, ó. Vai fechar a dobra. Vai fechar a dobra em cima dele o tempo inteiro. Esse Bastos é um monstro de zagueiro. O Vitinho tem muita qualidade. E o Marlon Freitas vai ajudar muito, algo que não tem feito, porque não tem jogado nas últimas duas partidas. Eu gosto que você fala, mas distrai. Você desvia do assunto. E eu falei 1-1. O Salve falou que o Palmeiras ganha. Qual é o placar? 2-1. 2-1. Eu gostaria de saber o seu placar. Não é difícil. Eu vou ser um cara inteligente. Você falou 2-1 Palmeiras? Você falou 1-1? 2-1 pro Botafogo. Foi difícil? Não, eu tô dizendo que eu quero que a gente tenha equidade, porque é um jogo tão duro, é um jogo tão indefinido. A minha única questão aqui é deixar claro pro nosso assinante, para nossa assinante, que o Palmeiras não é favorito para esse jogo. E que o Abel Ferreira, apesar de ter feito 4 anos brilhantes à frente do Palmeiras, não é melhor do que o Arthur Jorge. Essa é a minha colocação. Não. Você não pode. O Abel Ferreira... A amostragem do Arthur do Arthur Jorge é muito pequena para você falar isso. Não, mas o cara tem 50 anos. Não, Espera um pouco. Mas o currículo dele é tão bom assim, antes de vir pro Palmeiras, a gente tá falando de alguém que trabalhava no Chelsea, trabalhava na Premier League, trabalhava em algum grande do futebol europeu. Lá vem ele com a Premier League. Mas trabalhava em algum grande do futebol europeu, eu não tô sabendo. Pra você, o Savinho... Não, acho que eu vou pesquisar. O Savinho, eu acho que eu vou pesquisar. Pesquisa o Arthur Jorge. O Savinho que você ama... entre nós, é um baita pipoqueiro. Não joga no meu time, hein? Mas não joga no meu time. Do Guardiola. Temos que pensar em qualidades. Vamos lá. Eu até acho que, como gestão de elenco, o Abel é melhor do que o Arthur Jorge. Mas como treinador, para fazer substituição, para enxergar jogo, o time, enxergar o jogo, modelo de jogo. Eu vejo ele não dá para comparar, é lógico. Diferente. E outra coisa, é muito mais fácil você ser técnico do Palmeiras sendo o Abel Ferreira, que manda prender e manda soltar. O Abel só não manda na Leila no Palmeiras, ele manda do porteiro ao Anderson Barros. Olha que a Leila escuta bastante ele, hein? Mas não manda nela, porque quem faz o cheque é ela. Ela escuta e tem que escutar, porque presidente tem que escutar, mas ele não manda nela. Só não manda nela. Do porteiro ao Anderson Barros, a todos os vices, o Abel manda em todo mundo treme quando o Abel passa. Essa é a realidade do Palmeiras, ninguém vai me contar. Mas já vi que isso te incomoda muito, né? A mim me incomoda porque... Você está muito incomodado com isso. Eu estou incomodado, sabe por quê? Porque eu não acho que ninguém possa ser treinador. Essa é a realidade. Pode gostar ou não, baita problema dele. É a minha opinião. É um cara que, academicamente despreparado para o futebol moderno, onde você precisa cada vez mais do treinador. É isso que esses jogadores antigos, eles não têm capacidade de entender e nem de aceitar. Esse futebol moderno de enxergar, de analisar resultados, de ter estatística, de poder saber o que é que você precisa fazer com base naqueles números que você já tem nas suas mãos. Você precisa de treinador qualificado e academicamente preparado. Por isso o treinador brasileiro ficou tão defasado em relação a esses que estão por aí. Leila Pereira, fala para você. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho muito importante você ter candidatos de oposição. Na minha primeira eleição eu não tive, não é? Eu fui candidata única e eu acho muito importante. Mas o candidato que veio da oposição, ele é um candidato que já está no clube há muito tempo, né? Já esteve na diretoria de futebol e não fez nada relevante para o clube. Então, eu não acredito que quem já esteve e não fez se viria a fazer alguma coisa. Então, para mim, foi totalmente irrelevante, não é? Todas as propostas dele, porque eu não acredito em pessoas que já estiveram, não fizeram, eu não acredito em propostas. Eu acredito em pessoas que venham fazer, e ele nunca fez. E eu não. Nos meus 3 anos, eu fiz minhas propostas e eu cumpri todas as minhas propostas. Então, eu não... Você vai me perguntar, você aproveitaria alguma coisa da proposta do candidato da oposição? Não. Acho que ela está sendo injusta com o Savério. Nem conheço o Savério, mas o cara nunca teve a caneta de presidente para poder fazer. Ponto 1. 2. A Leila pegou um Palmeiras totalmente arrumado.
Ela pega um Palmeiras que foi arrumado pelo Paulo Nobre, que foi ajeitado pelo Maurício Gagliotti, e ela pega só para sentar na cadeira e fala: olha, vocês estão indo muito bem. Continua Jorge, continua o Sálvio, nossa equipe de operações está perfeita, nós não temos que mudar absolutamente nada. Essa é a Leila. Eu não estou aqui para defender o Savério, que eu nem conheço, mas acho injusta a relação com ele. Discurso absolutamente soberbo de alguém que desconhece a história do Palmeiras e que, de fato, assumiu a cadeira com o Palmeiras completamente diferente. E assim, ele ia ouvir os outros e entender e adaptar e pescar ideias de outros é algo super importante. Se a oposição tem ideias boas, não é porque é da oposição que você vai ignorar. Enfim, não gostei da declaração. Acho o primeiro mandato da Leila um mandato bom, de títulos, de conquistas, de muitos acertos, de alguns erros, de contratações equivocadas. Mas tudo que o Abel indicou não vingou, nenhum vingou. Pois é, né? mas Abel, ela merece. Abel é fraco para enxergar futebol em Salvo. Eu acho que todo mundo que ele indicou naufragou, hein? Quase todo mundo. Mas eu acho que assim, a reeleição dela era algo natural, era algo esperado e merecido. Eu só não gosto desse discurso que para mim soa soberbo. Palavra de quem está em campanha, né, Elias? Simplesmente... Agora ganhou, né? Exato, a Leila política, né? A Leila falando, praticamente a Leila não querendo utilizar. E passa a eleição, o clube continua. Você se encontra com a oposição, você se encontra com outras propostas, e é importante isso. Mas aí simplesmente é uma palavra política. Radar do Nicola. O Palmeiras de Leila Pereira e Abel Ferreira topa fazer uma pequena reformulação para a próxima temporada. Não é a reformulação que o Palmeiras precisa, mexendo em verdadeiros líderes. Mas o Verdão de 2025 está disposto a ouvir propostas. Pelo zagueiro Naves, formado na base. Pelo lateral esquerdo, Vanderlan, que tinha muito potencial, mas nunca conseguiu explodir. No meio-campo, também não devem ficar em caso de propostas boas. O Zé Rafael e o Rômulo. Zé Rafael, que já foi super importante, o Rômulo contratado do Novo Horizontino. O Gabriel Menino a gente pode incluir nessa conta se pintar proposta do exterior. O Gabriel Menino também deve ser negociado. Na frente o Rony. Por que eu acho que não são essas as mexidas que o Palmeiras mais precisa? Eu tenho a impressão de que líderes do elenco alviverde perderam e tiveram uma queda grande de produtividade nesse ano. E mexer com alguns deles seria importante. De qualquer forma, o Palmeiras prepara pequenas alterações para a próxima temporada, até porque tem no Super Mundial de Clubes o seu grande chamariz. A gente deve ter mexidas mais profundas no elenco alviverde depois da competição marcada para os Estados Unidos, em que o Palmeiras e os outros clubes brasileiros têm chances muito pequenas. Isso é fato. As chances são diminutas. Já eram pequenas quando você tinha só um grande europeu. Imagine agora com 4. Para você, veredito. Então tá aí, pessoal. Foi um corte do canal do YouTube Band Esportes. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição do vídeo, onde os comentaristas debateram aí o duelo de hoje entre Palmeiras e Botafogo. Tem tudo para ser um jogaço no Allianz Parque. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.